Olá, meus amigos, bom dia a todos. Eu tenho acompanhado de perto essa agenda da saúde nacional, até por conta da posição que exerci à frente do Ministério da Saúde, e vimos com muita preocupação a situação que temos hoje na saúde pública brasileira. O atual governo contratou agora um marqueteiro para resolver os problemas da saúde pública. E eles dizem que falta uma marca para essa gestão atual, né? Essa gestão já tem a sua marca, que é a marca da ineficiência, a marca da incompetência, e isso tudo coroado com essa epidemia de dengue, que 2023 já teve um número recorde de casos, 2024 nós fomos os recordistas mundiais de casos e de óbitos por dengue. Mais de 6 mil óbitos por dengue. Para vocês terem uma ideia, esses 6 mil óbitos por dengue, isso é mais do que a soma de todos os óbitos por dengue dos últimos 8 anos. Isso mostra muito bem qual é a marca da atual gestão. Agora eles querem resolver o problema da atenção especializada. Ora, se eles não conseguem resolver sequer o problema da atenção básica, eles vão resolver o problema da atenção especializada. Sabe por que eles não conseguem resolver? Porque eles não têm agenda para a saúde. A agenda deles foi uma agenda de retrovisor para querer passar para a população uma visão errada do que foi feito durante o governo do presidente Bolsonaro em relação à saúde pública. Se voltarmos ao ano de 2019, quando o presidente Bolsonaro assumiu, ele pegou o sistema de saúde numa situação muito difícil. A situação só não era pior porque houve o governo Temer, que o ministro Ricardo Barros, apesar dele não ser uma pessoa da área da saúde, ele é um gestor experiente e ele fez uma série de medidas para minorar o impacto da gestão desastrosa dos anos que o PT ficou à frente do Ministério da Saúde. Quem não lembra o que aconteceu em 2013, quando a população foi para a rua reclamar dos péssimos serviços sociais prestados pelo governo federal? Vocês lembram? Na Copa da Confederação houve aquelas manifestações. E qual foi a resposta do governo? Criou um programa chamado Mais Médicos, que o objetivo desse programa era trazer agentes de saúde de Cuba, que nós não sabíamos nem se esses médicos eram médicos, por quanto eles não tinham inscrição nos conselhos de medicina, eles não conseguiam se inscrever porque simplesmente não tinham o exame revalida. Essa era a realidade, não é? Então, querem trazer uma narrativa que nós acabamos os Mais Médicos. Não é verdade. O governo do presidente Bolsonaro não acabou o Mais Médicos. Nós continuamos contratando médicos para esse programa Mais Médicos. Agora, os médicos que nós contratamos, todos tinham inscrição no Conselho Regional de Medicina. E nós criamos um programa melhor, o programa Médicos pelo Brasil. Criamos uma agência chamada ADAPS, Agência do Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde, uma agência autônoma que contratava médicos. E esses médicos contratados através de um regime CLT. Para quê? Para garantir que esses médicos se fixassem nas áreas remotas. O que esse governo fez? Ele acabou o programa Médicos pelo Brasil, trouxe de novo agora esses Mais Médicos com uma roupagem diferente e voltaram os médicos sem registros no Conselho de Medicina, ou seja, médicos que não têm autorização para exercer a profissão no Brasil, fora desse estrito âmbito desse programa, que não traz resultado prático nenhum. Não reduz mortalidade infantil, não reduz mortalidade cardiovascular, não reduz mortalidade por câncer, enfim, não é um programa que possa ser considerado algo que vai fazer mudanças disruptivas dentro do sistema de saúde do Brasil. Então, o governo sem agenda. Por exemplo, se discute no mundo hoje as mudanças de modelos de remuneração na atenção especializada à saúde. Qual é a agenda deles? Não tem agenda. Agora sancionaram uma lei para promover um reajuste anual na tabela do Sistema Único de Saúde, desde que haja disponibilidade orçamentária. A lei foi aprovada no ano passado. Qual foi o reajuste que teve a tabela do SUS? Nenhum. Essa é a realidade. Não é? Então não tem uma agenda com propostas consistentes para fazer transformações no Sistema Único de Saúde e resolver os problemas antigos. Problemas esses que foram causados por eles quando estiveram à frente do governo. Por exemplo,
quando estávamos à frente do Ministério da Saúde, deixamos transparente os recursos que eram repassados para estados e municípios no portal do Fundo Nacional de Saúde. Se vocês forem lá, Fundo Nacional de Saúde, procurar lá saldo em conta corrente, vocês vão ver quanto cada estado e município recebe. Isso que ficou transparente no governo do presidente Bolsonaro, em nossa gestão. Agora, em dezembro, tinha cerca de 30 bilhões de reais com estados e municípios sem execução. Ou seja, esses problemas de ineficiência da execução orçamentária decorrem da falta de programas. Ontem a ministra foi a Bagé inaugurar um serviço de radioterapia. Eu até fiz uma postagem no meu perfil do Instagram e nas minhas redes sociais, mostrando a verdade sobre esse serviço de radioterapia. Na realidade, esse serviço foi entregue no governo do presidente Jair Bolsonaro. Isso é fato público. Aliás, faz parte do chamado Programa de Expansão da Radioterapia no SUS. Esse programa, ele começou lá no governo Dilma Rousseff. Só que ela foi submetida ao processo de impeachment, porque, na realidade, a gente sabe o que fez. As pedaladas fiscais, quebrou o Brasil. E quem colocou o programa de expansão da radioterapia no SUS em prática foi o governo do presidente Jair Bolsonaro. Para vocês terem uma ideia, nós entregamos 44 soluções de radioterapia prontas, desde o projeto, desde o alicerce da construção até o equipamento de radioterapia. Nós entregamos 44 dos 60 que estavam previstos. Ou seja, um grande contingente de serviços de radioterapia foram entregues no governo do presidente Jair Bolsonaro. Entre eles o de Bagé. Eu fui lá com o presidente Bolsonaro visitar as instalações que estavam prontas, o equipamento já estava pronto. E eles demoraram até agora para habilitar esse serviço. E fica fazendo lá um proselitismo, que foram eles que inauguraram o serviço. É uma espécie de galinha cantando em cima de ovos que não pôs. Essa é a realidade. Não é? E a gente mostrou porque a gente tem dados. O projeto foi apresentado ao Ministério em 2012 e ele foi levado a cabo pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. Em 2019 e em 2022, em abril de 2022, nós fomos lá, o equipamento já estava lá na caixa e foi instalado no mesmo mês de abril. Então não tem essa história de dizer que agora está inaugurado para valer. Não, o serviço já estava lá. Agora, se tem demora para habilitar nessa gestão ineficiente, lembrar que ela já substituiu o secretário de Atenção Especializada à Saúde, o senhor Elvésio, que tinha sido secretário lá do Padilha. E ela substituiu por conta do descaso nos hospitais do Rio de Janeiro. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Ou seja, não tem agenda para a saúde pública. Agora já disse que a campanha de vacinação contra a dengue só em 2026. Imagina se isso fosse conosco, o que a imprensa e os tais especialistas não estavam dizendo. Estavam criticando fortemente, como fizeram durante toda a pandemia de Covid-19, para deixar a população brasileira mais assustada do que estava com a doença. Aí diz, não, porque o governo Bolsonaro foi uma tragédia humanitária. Onde foi uma tragédia humanitária? A pandemia foi uma tragédia humanitária, mas afetou todo mundo, não foi só o Brasil. Aliás, o Brasil, durante a pandemia, o Ministério da Saúde fortaleceu o Sistema Único de Saúde. Só para vocês terem uma ideia, vocês sabem quantos leitos de terapia intensiva existiam habilitados quando a pandemia começou? 23 mil leitos de terapia intensiva habilitados. Durante o governo Bolsonaro, naquela guerra, não é, nós tivemos que dobrar o número de leitos de terapia intensiva. Saiu de 23 mil leitos para 46 mil leitos de terapia intensiva, no Sistema Único de Saúde. E os casos caíram por conta do controle da situação pandêmica. Nós deixamos mais 7 mil leitos de terapia intensiva habilitados para o sistema de saúde. Ou seja, os anos de 2021 e 2022, nos últimos 20 anos, foram os anos onde o maior número de leitos foram habilitados para a terapia intensiva no Brasil. A Associação de Medicina Intensiva Brasileira publicou uma pesquisa agora e diz lá claramente que 2021 e 2022 foram os anos que mais leitos habilitados no sistema público houve. Esquece de dizer que
o ministro da Saúde, que estava à frente do ministério nessa época, era o ministro Marcelo Queiroga. Mas não precisa que eles digam. O povo brasileiro sabe. Isso está escrito na história. Não foi só a habilitação dos leitos. Nós equipamos esses leitos. Distribuímos 17 mil respiradores. Lembra que o consórcio Nordeste disse que ia comprar respirador? Quantos eles compraram? Está aí os tribunais de conta. Os tribunais de conta dos estados do Nordeste, grande parte, as cadeiras dos tribunais de contas foram ocupadas pelas primeiras damas dos governadores. A imprensa tem denunciado esse fato. Essa é a realidade. Então, essa gente não tem agenda, essa gente está destruindo o país. Agora, o ano de 2024, eles falam do crescimento do PIB de 3,5%. Só que o crescimento do PIB decorreu predominantemente de investimentos públicos. Só que o Estado brasileiro, o Lula já quebrou, as estatais estão dando prejuízo. Ou seja, esse investimento público foi feito com recurso do cheque especial. E por conta disso, está aí a falta de credibilidade do Brasil. O Banco Central eleva juro. O dólar explodiu. O preço do real desvalorizou fortemente. E isso impacta. Impacta, inclusive, o setor da saúde. Então essa é a gestão do Lula. É uma gestão que já acabou. Esse governo respira por aparelhos. É um governo incompetente, é um governo ineficiente e é um governo que não trouxe nada de novo para o Brasil. Não é só na área da saúde, não. Na área da educação. Veja o programa Pé de Meia. Está aí. O Tribunal de Contas da União já disse que tem ali uma pedalada fiscal séria. Então, tem PT, tem ineficiência, tem incompetência e tem corrupção. E é porque eles têm, com eles, todo um aparato desse establishment que trouxe o Lula de volta para o governo. Os Estados Unidos agora elegeu o Donald Trump. Nós vimos o tamanho da vitória do Donald Trump. E a esperança que ele tem trazido para o mundo inteiro, não só para os americanos. É alguém que defende fortemente a liberdade, inclusive a nossa liberdade nas redes sociais. Porque se nós não tivermos as redes sociais, a gente vai conseguir passar a nossa mensagem através de quem? Da grande mídia? Claro que não. O jornal Estadão, que é um jornal tradicional com mais de 150 anos, tem feito editoriais muito críticos a esse governo. Mas sempre coloca lá um mais, aí o governo Bolsonaro vem fazer crítica para poder, de alguma maneira, justificar o que eles fizeram durante o governo do presidente Bolsonaro, que foi, de maneira sistemática, se juntar a esse consórcio da mídia para bater no governo do presidente Bolsonaro. Ou seja, uma perseguição implacável contra o governo, seja durante o próprio governo e depois que nós saímos do governo. A sorte é que o povo brasileiro já abriu os olhos. Eles queriam, com essa medida do PIX, né, que não foram eles que criaram o PIX foi criado no governo do presidente Bolsonaro. A gente sabe muito bem o que eles queriam fazer, não é? E aí o Nicolas gravou um vídeo, explodiu aí. Mais de 200 milhões de visualizações. Aí eles dizem que é fake news. Não tem nada de fake news. Tanto não tem fake news que eles revogaram lá a medida que iam fazer para acompanhar todas as movimentações financeiras de todos os brasileiros. Para quê? O que é que eles queriam? Eles queriam, em um segundo momento, cobrar imposto, que é só o que eles fazem, aumentar a carga tributária. Essa reforma tributária, a gente viu o que resultou. Resultou num dos maiores impostos sobre valor agregado do mundo. Porque ele tem que meter a mão no bolso do cidadão, do contribuinte, para poder continuar patrocinando os desmantelos dessa gestão ineficiente. Então, essa é a realidade. Na saúde pública, eu estive em Brasília na terça-feira, conversando com o presidente Jair Bolsonaro, conversamos sobre a agenda da saúde, para que tudo que foi feito no governo Bolsonaro seja colocado em uma proposta para a saúde pública brasileira, a partir de 2027. Foi feito muita coisa no governo do presidente Bolsonaro na área da saúde. Eu aqui já falei da atenção básica, nós reforçamos a atenção básica, nós criamos um programa chamado Previne Brasil, que aumentou os recursos para a atenção básica, né? Lembra que nós tínhamos aquela chamada emenda constitucional 95,
que foi aprovada pelo Congresso Nacional, porque a Dilma quebrou o Brasil, que limitava os gastos de toda a administração pública federal. Então tínhamos um teto de gastos. E o governo Bolsonaro não podia gastar abaixo do que arrecadava. E a saúde mesmo era um dos que tinha uma certa flexibilização. E esse orçamento do Ministério da Saúde era corrigido pelo IPCA, né? E agora o que é que o governo fez? Derrubou o teto de gasto, criou um tal de arcabouço fiscal. Em suma, essas medidas fizeram com que o orçamento do Ministério da Saúde aumentasse. Para vocês terem uma ideia, o meu orçamento em 2022 foi da ordem de 160 bilhões e o orçamento da atual ministra é um orçamento que supera 220 bilhões de reais. Ou seja, ela tem mais recursos do que eu, ela tem menos problema do que eu, porque não tem uma pandemia para enfrentar e tem muito menos entregas, né? A não ser para o município de Cabo Frio, que o filho dela era secretário lá, lembra? Aí teve lá umas parcelas únicas que foram encaminhadas para Cabo Frio, coisa que na minha gestão em absoluto aconteceu. Aliás, em 2022 eu acabei com essas chamadas parcelas únicas, que eram distribuídas em troca de favores políticos, e o Ministério da Saúde tem que ter uma gestão técnica, é de ter portaria para criar critérios para a contratação de servidores por meio da Organização Pan-Americana da Saúde e por meio da Fiotec, ligada à Fiocruz. E ela revogou. Revogou por quê? Uma portaria que estabelecia critérios para a contratação de servidores em regime excepcional, né? Porque a regra tem que ser um concurso público. Já não se faz concurso há muito tempo. Revogou. Revogou, por exemplo, uma portaria que determinava que estabelecimentos de saúde notificassem à autoridade policial os casos de violência sexual. Então chega uma pessoa estuprada em um hospital, e o estupro é um crime de ação pública incondicionada, ou seja, independente da vontade da vítima. Tem que ser apurado o caso de estupro, a autoridade policial tem que apurar. Pois bem, revogaram a portaria que determinava a persecução dos estupradores. O que é que eles querem? Eles querem legalizar o aborto do Brasil. Eles diziam que essa portaria feria direitos sexuais e reprodutivos da mulher. Para mim, essa portaria é uma portaria para punir criminoso. E eles revogaram. No lugar, trouxeram uma nota técnica sobre aborto para permitir que o aborto fosse feito a qualquer época, qualquer idade gestacional. Naturalmente, como o povo brasileiro não concorda com essa agenda, eles foram forçados a tirar essa portaria. E nós continuamos vigilantes em relação a essa questão do aborto. Amanhã mesmo, a nossa primeira-dama, Michele Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, vai participar de uma marcha em defesa da vida e contra o aborto. Porque esses abortistas agora nos Estados Unidos também não vão ter vez. A Suprema Corte americana já tinha revogado aquela chamada decisão Roe versus Wade, né? E disse que essa questão de aborto aqui não é constitucional. Cada estado vai ter a sua legislação própria, e o americano também não quer essa política. Quem queria essa política era o Biden, era a Kamala Harris, mas o povo americano não quer isso. Também o povo brasileiro não quer. Nós respeitamos a lei. A lei brasileira tem determinadas situações onde é permitido a interrupção da gestação sem que o médico que assiste esse ato, que é um ato médico, seja punido, que eles chamam de aborto legal. Então essas pessoas que estão amparadas pela lei têm que ser acolhidas dentro dos programas de saúde pública. E vamos trabalhar em cima dessa agenda para defender os cidadãos do nosso Brasil, as nossas mães. Veja que o número de partos em crianças e adolescentes caiu na gestão do presidente Jair Bolsonaro. Caiu na gestão do presidente Bolsonaro. Eles falam tudo isso, que a gente quer impedir direito sexual e reprodutivo das mulheres, mas os indicadores mostram que nós estávamos corretos, assim como caiu as questões de crimes contra a população LGBTQIA+. É fato. No governo do presidente Bolsonaro, lá em 2019, já caiu violência contra LGBTQIA+. Dados que foram apontados por uma associação gay lá de Salvador. E agora já aumentou.
Por quê? Porque esse governo é leniente e passa a mão na cabeça de estuprador, que pessoas vinculadas ao PCC visitam as altas esferas da administração pública. Agora, de novo, outro. Essa é a realidade. Aí ficam criticando a gestão da saúde, dizendo que o governo Bolsonaro destruiu a saúde pública, que era um caos. Muito pelo contrário, nós fortalecemos a atenção primária, nós ampliamos a vigilância em saúde, nós melhoramos a atenção especializada, ampliamos o número de leitos de terapia intensiva, distribuímos respiradores. Ah, não, mas eles são contra a vacina. Onde é que nós somos contra a vacina? Nós distribuímos milhões de doses de vacina. Nós acabamos com o sarampo. No ano de 2022 não teve caso de sarampo aqui do Brasil, caso autóctone. Foram 4 casos de sarampo em 2022. Agora estão dizendo que acabaram com o sarampo. Já não tinha mais sarampo quando eles receberam. E a política, o programa para eliminar o sarampo foi feito em minha gestão. Agora a Organização Pan-Americana da Saúde deu um certificado do Brasil livre de sarampo. Mas foi trabalho nosso. Quando eles têm que fazer algo, foi como a dengue. Eu já falei, explosão de casos de dengue no nosso país. A vacina contra a dengue foi aprovada no dia 1º de março de 2023, salvo o melhor juízo. Mas foi isso aí, a Anvisa aprovou no início de março de 2023. Só começou a aplicar no Sistema Único de Saúde em fevereiro de 2024, ou seja, quase um ano após a aprovação pela Anvisa. Imagine se isso acontecesse no governo do presidente Jair Bolsonaro. Era porque Bolsonaro era contra a vacina, era porque era negacionista, todos lembramos disso. Na realidade, eles atrasaram em quase um ano a vacina contra a dengue. E quando compraram a vacina contra a dengue, compraram pouco mais de 6 milhões de doses. Porque houve uma demora na compra dessa vacina. 6 milhões de doses. Agora, no ano de 2025, anunciou a compra de 5 milhões de doses, 9 milhões de doses de vacina. Juntando com 3 milhões que não foram aplicadas, porque o povo não acredita deles. Eles querem forçar as pessoas a se vacinar e isso não dá certo. A gente tem que fazer campanhas para trazer as pessoas para a sala de vacinação. Então, não conseguem fazer uma campanha de vacinação contra dengue. Tiraram os idosos da campanha contra a dengue. Não vacina idoso. A gente sabe que o idoso é que tem maior letalidade. O único idoso que tomou vacina contra a dengue no Brasil foi o Lula. Porque foi lá na iniciativa privada, já que o SUS não coloca para o idoso, ele foi lá tomar na iniciativa privada. Devia ter feito uma foto lá, quando ele fez a foto quando tomou a vacina do Covid, com as vacinas que eu comprei. O Alckmin foi lá aplicar a vacina nele. Né? Aquela vacina foi eu que comprei. Que no dia 30 de dezembro de 2022, nós compramos mais 50 milhões de doses de vacina contra a Covid. Então ele foi lá, tomou com o Alckmin, devia ter ido com o Alckmin tomar a vacina contra a dengue. E ter levado lá a ministra da saúde dele que não sabe aplicar nem injeção na testa. Para mostrar para a população brasileira que só ele tomou a vacina contra a dengue. E os outros idosos não têm direito à vacina contra a dengue no SUS. Essa é a realidade desse desgoverno que está destruindo a saúde pública do Brasil. E fica com essa retórica de dizer que nós destruímos o SUS. Eu quero debater com eles, olho no olho, para que mostre onde foi que a gente destruiu o SUS. Eles é que fecharam 40 mil leitos hospitalares, de 2008 a 2018. 40 mil leitos hospitalares. E nós, no governo Bolsonaro, abrimos os leitos de terapia intensiva. Essa é a realidade. E eu vou continuar defendendo fortemente o que foi feito no governo do presidente Jair Bolsonaro. Eu fui candidato a prefeito aqui em João Pessoa contra o maior esquema político que já se viu aqui nessa cidade. Inclusive, a Polícia Federal chegou a prender a esposa do prefeito, todo mundo viu. E ele disse que foi uma perseguição dos adversários dele. Imagina se eu tenho como perseguir uma pessoa que está sentada na cadeira, fazendo o que ele fez, e a sociedade parece que estava anestesiada. Ou seja, nós somos oposição forte a esse governo e a todos que se alinham com a esquerda. Porque em 2026 nós vamos voltar para a presidência da República. O presidente Bolsonaro, que tem sido vítima de uma perseguição implacável, esperamos que as instituições democráticas brasileiras devolvam os seus direitos políticos. Mas nós temos nomes muito fortes. O presidente Bolsonaro falou ontem na
CNN. Quem não assistiu, recomendo que assista. Uma longa entrevista do presidente Bolsonaro. É ele que dá as diretrizes. E nós seguiremos as diretrizes do presidente Bolsonaro. Aqui na Paraíba, o presidente Bolsonaro tem que ter um palanque forte em 2026. Se esse palanque forte for dado no primeiro turno por uma união das oposições aqui ao governo do Estado, muito bem. Se não houver o palanque no primeiro turno dessas forças políticas, nós teremos candidatura própria. Ou Gilberto, ou Valber, ou eu, ou Sérgio Queiroz, nós daremos o palanque para o presidente Jair Bolsonaro aqui em 2026. Porque nós somos a única e verdadeira oposição no estado da Paraíba. Nós somos oposição ao prefeito de João Pessoa e o seu desgoverno. Nós somos oposição ao governo do estado da Paraíba, que também diz que a Paraíba é o maior foco de crescimento do mundo, cresce mais do que a China, cresce mais do que os tigres asiáticos, cresce mais do que todo mundo, mas também esse crescimento não passa de um voo de galinha, né? E nós vamos fazer a oposição de verdade aqui no estado da Paraíba, para que em 2026 a oposição volte a esse governo. Nós sabemos o que aconteceu nos governos socialistas aqui no passado. Corrupção forte na área da saúde. Corrupção essa que ensejou a permanência desse atual governo aí. Não tem como dissociar uma coisa da outra. E queremos fazer esse debate. Não é? Então, se for possível, um palanque único, desde o primeiro turno, desde que tenha esse palanque para o presidente Jair Bolsonaro, nós admitimos ter uma aliança já desde o primeiro turno. Se não for assegurado o palanque do presidente Bolsonaro, nós teremos uma candidatura própria para eleger governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Atualmente o Partido Liberal tem 2 deputados federais, nós queremos ampliar a bancada. E temos 3 deputados estaduais, né? Queremos ampliar a bancada na Assembleia Legislativa. Então, pessoal, é isso aí. Vamos usar esse canal aqui para continuar divulgando as ações que nós fizemos durante o governo na área da saúde. Eu me orgulho de ser o 50º ministro do Estado da Saúde. Bolsonaro me buscou aqui na Paraíba e quando eu assumi o Ministério da Saúde, todos lembram, tínhamos lá uma situação muito difícil na saúde pública, não só do Brasil, mas do mundo. O Brasil estava um colapso no sistema de saúde. E nós conseguimos, através dos programas de saúde pública que já vinham sendo executados na gestão do meu antecessor, o general Eduardo Pazuello, nós demos continuidade a esses programas, ampliamos os programas, comandamos a campanha de vacinação, uma das mais amplas do mundo, e resolvemos o problema da saúde pública aqui no nosso Brasil. Para vocês terem uma ideia, nós encerramos a emergência de saúde pública, fomos um país que teve a coragem de encerrar a emergência de saúde pública antes que a OMS reconhecesse o fim da pandemia. E nós fizemos isso. Nós trabalhamos para as crianças voltarem às salas de aula, que estavam tudo fechadas. Agora estão dizendo que isso foi um grande prejuízo para a saúde pública. É isso aí, pessoal. Então, obrigado a vocês e peço que nos acompanhem nas redes sociais, façam críticas, façam sugestões, para que a gente possa melhorar esse canal a cada dia com o cidadão de João Pessoa, da Paraíba e do nosso Brasil.